Olá, hoje o Almanac em Pauta trata de saúde e ninguém melhor para vir aqui bater um papo com a gente sobre o nosso tema de hoje, a vasectomia, que o Dr. Batista, especialista nessa área. Boa noite, doutor. Boa noite, Jorge. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos aqui conversar sobre assunto polêmico, né? A vasectomia. Os homens estão querendo saber cada vez mais sobre esta cirurgia que as mulheres já estão levando seus maridos a fazê-la, né? Isso é um assunto interessante. Aliás, eu fiz uma lista bem numerosa de perguntas. Vamos ver se a gente consegue vencer no programa aqui. Doutor, primeira pergunta. Sim. Tá? O que é a vasectomia? Vasectomia é a cirurgia para interromper a fertilidade do homem. Aqui no nosso meio, ela está bem divulgada, bastante difundida, mas fora do Rio Grande do Sul ainda tem muito mistério, tem muito desconhecimento, muita desinformação. Então, ainda bem que estamos num estado que pratica, faz e está bem informado com relação a essa cirurgia para interrupção da fertilidade do homem. Não devemos confundir, Jorge, com castração. Nossa lida de campo aqui, a lida campeira do gaúcho, está muito ligada à castração do animal, né? Então, o gaúcho sabe muito da castração e, às vezes, tende a confundir alguma coisinha com a vasectomia. Vasectomia é a interrupção da fertilidade. Castração é a interrupção da masculinidade. Então, nós não vamos precisar conversar sobre virilidade. A rigor, a vasectomia nos preserva. Nos preserva totalmente, integralmente. E como é esse procedimento? E qual é a complexidade de fazer a vasectomia? Sim, a vasectomia hoje está muito simplificada, né? É uma cirurgia que nós realizamos na nossa clínica em 8 minutos. Ou seja, eu sempre digo, nada que dure tão pouco pode ser caro ou doído. Então ela é barata, né? Ela é acessível, desburocratizada, muito simples, é só ligar com 1 ou 2 dias de antecedência e indolor, porque é uma anestesia local e praticamente o paciente não sente nada. Ela é feita em 8 minutos, o paciente sai da clínica caminhando, dirigindo seu veículo, seja moto ou automóvel, pegando condução, com a sensação de que nada foi feito. Uma outra vantagem, não tem pontos. Então, isso aí torna o procedimento muito atraente, né? Se nós considerarmos assim, anos e anos que a mulher toma pílula, coloca DIU com todos os seus efeitos colaterais, ou digamos assim, os injetáveis, os hormônios injetáveis, geralmente sempre é a mulher que arca com todo o problema, todo o peso na hora do planejamento familiar ser executado. Então a vasectomia torna também esse momento um momento democrático, é o homem participando dessa decisão do número de ter filhos. E isso dá para se dizer que seria então uma espécie de cirurgia ambulatorial? É uma cirurgia ambulatorial. Ela é ambulatorial. Hoje em dia ela é ambulatorial. Nós tiramos ela do bloco cirúrgico e colocamos em ambulatório. Ou seja, ela pode ser feita em qualquer clínica, pode ser feita num consultório médico adequado para isso, né? Tem uma legislação vigente para isso, mas é extremamente simples. Pode ser feita num posto de saúde. Isso já começa mais ou menos a responder a pergunta que eu estava marcando aqui para ser meu segundo aspecto. Qual a segurança disso? A vasectomia é um procedimento ambulatorial, então, sem pontos, enfim. Mas é claro que é uma situação que imagino que seja invasiva de alguma forma, né? Sim, ela tem a mesma invasibilidade, digamos, de um procedimento dentário. E todos nós vamos ao dentista, fazemos nosso tratamento dentário sem grandes consequências ou sem grandes problemas, né? Então eu equipararia a essa complexidade. Um procedimento dentário qualquer, tratamento de uma cárie, um canal, ela é extremamente segura do ponto de vista técnico da cirurgia e também do ponto de vista do resultado. Ou seja, nós queremos que o casal desfrute de uma segurança. No momento em que eles optaram pela vasectomia para não terem mais filhos, nós temos que dar a esse casal um certo nível de segurança. E a vasectomia hoje é o método anticoncepcional que mais possibilidade de segurança oferece. Como exemplo, uma mulher em cada 100 que usa pílula engravida. Uma mulher em cada 100 que usa DIU engravida. Uma mulher em cada 1000 cujos maridos fizeram a vasectomia, por tese,
engravida. Lá na nossa clínica nós já fizemos 7.500 vasectomias e tivemos 2 casos de mulheres que engravidaram ao longo de 7.500 vasectomias, ou seja, a segurança é ainda maior do que nós temos nas estatísticas. Uma mulher para cada 3.750 vasectomias. A chance de falha, então, é muito, muito pequena, é extremamente pequena. Ainda mais pelo investimento ou pelo custo disso. Nós vamos falar de um procedimento de 8 minutos. Se nós pensarmos que uma mulher que toma pílula ela tem que tomar todos os dias, durante anos, controlar um calendário praticamente absurdo, porque a vida nos impede de ter essa atenção toda, de fato é uma grande diferença. Doutor, mas além disso, doutor Batista, essa questão relacionada à segurança que nós estamos falando agora, como é que o homem tem que estar para fazer essa cirurgia? Eu não quero chamar de cirurgia porque parece que a gente está fazendo esse procedimento. É uma coisa tão simples. É uma coisa simples. Como é que ele tem que estar? Ele tem que ter se repousado, ele tem que acertar hábitos alimentares. Claro, a consulta com 48 horas chega, mas o estado dele, preparatório. Né? Eu sempre digo para os meus pacientes que eles venham fazer a cirurgia como se fossem dar um passeio na praça. Ou seja, não há necessidade de nenhuma preparação. E além do mais, para afirmar bem essa ideia, eu digo que ele pode comer uma feijoada, tomar caipirinha, tomar um vinho, ou seja, bebida alcoólica, pode ter uma relação sexual, que às vezes alguns pacientes também perguntam, eu posso ter relações antes de ir para a cirurgia? Tudo, vida completamente normal. Não precisa mudar em nada, em nenhum aspecto para fazer o procedimento da vasectomia. Vem, faz, em 8 minutos, sem dor, sem pontos, sai da clínica, caminhando, dirigindo, pegando condução, vai para casa. Ao chegar em casa, vai fazer um repouso de 4 horas com compressas de gelo e somente durante 5 dias vai evitar relações sexuais e esforço físico. Ou seja, se a atividade dele não demanda esforço físico, levantar peso ou força de qualquer natureza, ele vai levar sua vida completamente normal. Então, só vai evitar assim, algumas atividades, né, de exercício, tipo musculação, academia, futebol, bicicleta. Então, ao longo de 5 dias, ele vai evitar isso aí. E depois, tudo normal. E isso, vamos dizer que haja um arrependimento depois. Ele resolve que ele, não, mas espere um pouquinho, a vida mudou. As minhas condições hoje possibilitariam, quem sabe, até ter mais um filho. Tem reversão? Isso é uma questão que a gente gosta muito de ponderar, principalmente eu, que faço unicamente, exclusivamente vasectomia. Então eu gosto de dizer para o meu paciente que, embora toda a vasectomia tenha reversão, eu prefiro que ele acredite que ela seja irreversível. Por quê? A reversão, eu sempre digo que tem os 3D, dolorosa, dispendiosa e difícil. A cirurgia dura em torno de 4 a 5 horas, né, para religar os canais. Isso causa muita dor, muito desconforto no pós-cirúrgico. Ela é dispendiosa, não se consegue fazer uma cirurgia por menos de 5 a 12 mil reais. Né? E, digamos assim, difícil. Nós até conseguimos fazer a passagem de espermatozoides, mas nem sempre esse espermatozoide vai estar com vitalidade para gerar uma gravidez. Então, eu prefiro dizer ao paciente que, embora tenha reversão, ele pense nos 3Ds, difícil, dolorosa e dispendiosa, para não haver um arrependimento. Né? Sim, então quer um procedimento, aí passa a virar uma cirurgia propriamente dito. Porque se há todo esse ligamento e se sai da questão procedimental? Não, eu prefiro ainda manter, digamos, o aspecto procedimento. Só a decisão do paciente é que muda. Ou seja, ele vai fazer um procedimento e eu prefiro que ele tenha segurança total. Não imagine que seja algo mais flexível, tipo um registro que abre e fecha na hora que precisa. Não funciona assim. Tem médicos que, por uma questão mercadológica, dizem, não, faz agora, se tu te arrepender, depois a gente faz a reversão. Eu não acho isso correto e não acho ético. Porque tu dá uma ideia para o paciente de que a reversão é fácil, é simples, é descomplicada, tanto quanto o procedimento da vasectomia. Até para tu captar a confiança daquele teu cliente. Não acho isso ético. Por quê? Não é assim. A gente sabe que a reversão é difícil, é dispendiosa e dolorosa. Então é melhor tu jogar com a honestidade, tu vais perder alguns clientes, mas tu vai ter uma segurança na decisão tomada para aquele paciente. Se alguns disserem também, não, tudo bem, então eu não vou fazer
a reversão, vou optar por inseminação artificial, que é outra possibilidade. Ou seja, pode fazer a inseminação artificial até depois de 15 anos de realizar a vasectomia. Ou seja, um espaço agradável, confiável. Mas existe também a dificuldade de que esse espermatozoide, mesmo numa inseminação artificial, venha a dar bons resultados e o procedimento é caro. Só não é doloroso, porque aí é só aspirar dos testículos e fazer a inseminação. Tiramos o D do doloroso, mas fica a dificuldade e o dispêndio. Mas, doutor, o que o senhor representaria? Isso muda alguma questão da sensibilidade? Digamos assim, muito do ganho é psicológico e emocional. Homem e mulher que sabem que não vão mais engravidar, quando eles decidem não mais engravidar, é óbvio, toda a relação sexual deste casal passa a ser muito mais tranquila. Deixaram o medo, às vezes até inconsciente, de lado. Então nós temos um ganho emocional psicológico mensurável. O que nós não podemos mensurar é um ganho fisiológico, ou seja, animais submetidos à vasectomia cobrem 30% mais fêmeas do que o animal não vasectomizado. Esse ganho fisiológico nós não temos como medir no homem. Nós sabemos que há a possibilidade que ele tenha esse ganho, mas não sabemos o que é emocional, psicológico e o que é fisiológico. Mas nós sabemos que melhora a vida sexual, o desejo, a performance e também por um outro aspecto. A mulher, ao deixar o seu medo de lado, deixar os anticoncepcionais orais, o DIU, toda essa série de cuidados que ela fazia que causam também alguns transtornos, os mais visíveis são diminuição da autoestima, vontade diminuída de fazer sexo pela pílula, né? Retenção de líquido, então a autoimagem dela não está como ela gostaria, ela se liberta disso e está muito mais disponível para a relação sexual. Então nós temos os dois aspectos unidos. Que interessante, doutor. E a questão da potência, doutor Batista, isso também acaba influenciado pelo procedimento? Com certeza. A potência melhora porque o homem sabe que não tem mais risco nenhum. E nós temos esses dois aspectos, emocional e o fisiológico. É como se a natureza, sabendo que a fertilidade foi interrompida, ela aumentasse o número de relações sexuais, no animal a gente chama de cópulas, para, aumentando a frequência, ainda assim aumentar a chance de uma reprodução. Então é a busca da natureza para repor o que foi danificado. Obrigado, doutor Batista. Muito obrigado. Excelente bate-papo da gente aqui. Obrigado pela sua audiência. E você, se quer assistir essa entrevista, está aí nosso site embaixo, é o manaquempauta.com.br. Vai estar lá depois desse vídeo para você dar uma olhadinha, resolver mais alguma dúvida que ficou a respeito do nosso programa de hoje. Ou, por favor, entre em contato com a nossa produção, que o Dr. Batista vai estar à disposição para trocar uma ideia com você. Fique conosco e até o nosso próximo Almanac em Pauta. Obrigado e uma boa noite.